Olá, boa tarde, eu sou o Leonardo. Eu sou o César. Juntos nós somos a Dupla Literal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro Apologia de Sócrates. Grande livro. Isso aí. Apologia, que é um texto que relata a defesa, né, a Apologia de Sócrates, a defesa de Sócrates no seu tribunal, né? Para quem não sabe, o Sócrates ele foi acusado, né, de corromper a juventude. Você lembra dos outros crimes, Cezão? Corromper a juventude. Não acreditar nas divindades, né? Isso. Da mitologia grega, nos antigos gregos da cidade-estado Atena. Sim. E esse aqui é o livro que nós vamos mostrar a Apologia de vocês. Sócrates. Apologia de Sócrates, escrito por ele, Platão. O grande. Platão, corpo grande. Alguma coisa assim. Discípulo de Sócrates, até porque Sócrates não deixou nada escrito, Não né? deixou relato. Então, tudo que nós sabemos é por meio de Platão e outros discípulos, se eu não me engano, Xenofonte, né? Sim, Xenofonte e... Tinha alguns outros. Mais lembrado do O Xenofonte. Aristóteles vem depois, né? Aristóteles é discípulo de Platão. Sim. Estudou na escola de Platão. O Sócrates não tinha escola, a escola dele era na rua mesmo. Era marginal. Então vamos começar aqui. O que nós sempre gostamos de destacar é que o Sócrates, nesse julgamento, ele não defende a sua condição humana, né, a sua vida, ele não liga muito. Ele prefere defender sua integridade, né, sua ideia, Seus ideais, né? seus ideais. E é uma lição muito bonita que ele nos deixou, né. Os acusadores de Sócrates, né, foram o Anito, né, rico comerciante, um político influente da época. Sim. Mileto, que era Pobre medíocre. poeta, né, Roberto. e o Licon, que era um cidadão, né, que tinha assim uma profissão de destaque. E foi bacana. O júri, né, teve aqui, 501 atenienses. E desses 501, 220 votaram a favor, né? Sim. E 201 contra o acusado, né? E aí Sócrates, ele teria ainda o direito a uma defesa, né? Apresentar assim uma pena. Por exemplo, eu vou me exilar aqui de Atenas, eu vou ser mandado para outro lugar. Se ele quisesse, ele teria salvado a sua vida. Mas não, né? Sócrates não queria isso. Então ele propõe uma coisa que deixa mais irritado ainda os cidadãos atenienses, né? Ele propõe que ele seja alimentado, né? Bancado às custas da cidade, do mesmo modo que os atletas olímpicos, né? Essas figuras importantes. Então, né, depois que o Sócrates sugere que o alimento é a custo do erário no Pritaneu, morre reservado somente a hóspedes estrangeiros, heróis beneméritos e aos vencedores dos Jogos Olímpicos, né? Como eu tinha falado. Então o povo se irrita contra Sócrates, né? Sim. E aí, dos 500, né? Aí sim, 360 votaram contra Sócrates, condenando à morte. E depois Sócrates aceita bem, né? A sua condenação. Ele acaba morrendo depois, né? Ele toma um veneno cicuta, depois de mais ou menos um mês, né? De julgamento. E nesse tempo ele deixa claro que nada há de se temer na morte, né? Porque senão ele não seria considerado sábio, né? Sim. Porque se ele não sabe o que vai acontecer depois da morte, se é bom, se é ruim, não teria por que ter medo da morte, né? E ele deixa isso bem claro, né? Ele não tem medo, né? Ele fala. Nada poderia haver de terrível no morrer, sendo ou não arma mortal, né? Porque se for mortal, ele vai ter uma continuação. E se não for, acabou tudo, né? Sim. Então ele mostra que não teria o que temer. E agora o Cezão vai ler um trecho, ou antes nós vamos explicar sobre só sei que nada sei? Explica, eu só sei para o pessoal de Deus, casa. o Cezão já leu um texto Sim. que é sobre isso, para Mas eu já complementar. complemento então. O só sei que nada sei, né? É uma marca, né? Famosíssima, né? Sócrates. E nós já tentamos várias vezes explicar no último vídeo e não conseguimos, né? Porque nós acabávamos sendo traídos, né? Verdade. Fomos se enrolando, e agora nós conseguimos um exemplo. Sim. Um exemplo. Sim. Então, tinha um amigo do Sócrates, se não me engano, o Xenofonte, o que? Xenofonte, né? Xenofonte? Sim. O Querofonte. Eu confundo. Um é discípulo e o outro É um dos dois, amigo. né? Um é amigo que lutava na guerra com ele, Peloponeso, guerra.
Sim. E o outro era um discípulo dele. Um escreveu sobre ele e esse foi o que eu acho que é o Querofonte, que é amigo dele. Tô confundindo. O Querofonte que foi lá no oráculo, né? Oráculo, Foi isso. consultar o oráculo. Isso. E ele chega no oráculo, né? Que era as mulheres, agora não me recordo bem o nome, né? Então não vou arriscar o nome. Deixar quieto. E ela recebia uma mensagem divina, né? Fazia esse intermédio entre os deuses e os humanos na época de Sócrates. Sim. Então ele chega ao oráculo, né? E pergunta, né? O amigo de Sócrates: existe algum homem mais sábio que Sócrates? E ele fala: não existe. Sócrates é o homem mais sábio da humanidade aqui em Atenas. Sim. E aí o Querofonte conta isso pro Sócrates. O Sócrates fica, né? Mas como, né? Eu sou só um cidadão aqui, eu não sei nada, né? Eu não sou um poeta, né? Como era o Meleto. Sim. Eu não sou político, como era o Anito. Então, e ele fica mas como? E aí ele começa a investigar isso. E ele fazia investigações por meio do que o César aqui vai ler pra gente agora, né? Como era feito essas perguntas, né? Esse método do Sócrates, né? Sim. Até era um meio assim de desbancar, né? Tirar a pessoa do seu saber, que era meio falso saber, né? Mostrar que nós não sabemos nada, né? Praticamente nada. Mostrar que a verdadeira... Isso é o princípio filosófico, né? Esse estranhamento. Quando nós percebemos, nós não sabemos nada. Nós acabamos... até é difícil de explicar, né? Acabamos sempre ficando meio perdido. Mas esse estranhamento é o início da reflexão filosófica. Então tinha aqui, né? O método socrático tem dois momentos, né? O primeiro, a ironia, que é a formulação de perguntas a partir de uma dúvida fictícia. O César vai dar um exemplo aqui, não é o que fala ali, não. Da coragem. Da coragem é um exemplo muito famoso aqui do Sócrates. Sim. E depois, da ironia, é a maiêutica, né? Que é fazer perguntas em cima das respostas, né? Nós vamos ver aqui que ele vai fazendo isso. Que ele comparava com o trabalho da mãe, né? Que é nesse momento que novas ideias vinham à luz. Ele vai questionando, né? Pergunta em cima de pergunta. E daí a pessoa acaba vendo que, confundindo, né? Tanto que vai bater aqui a coragem com a tolice. A pessoa, quando ele chegava, ela pensava que sabia tudo, né? E no final ele provava que ela não sabia nada. Não sabia nada. Exato. É gozado isso aí, né? Então agora pra vocês, César, vai ler. Vou ler um trecho pra vocês aqui. Começa assim, né? Ó. Laques, você acha que a coragem é algo bom ou algo reprovável? Algo bom, certamente, ele disse. E quanto à tolice, é também uma coisa boa? De forma alguma, Sócrates, a tolice é reprovável. Imaginemos agora dois homens. Um sabe mergulhar, o outro nunca entrou na água. Ambos são desafiados a fazer um mergulho até o fundo do mar. Ambos aceitam o desafio, com grande perseverança e de espírito. Qual dos dois é o mais corajoso? O que não sabe mergulhar, é claro. Contudo, qual dos dois é o mais tolo? O que tem o devido conhecimento técnico das artes do mergulho, ou o que enfia na água sem mal saber nadar. Qual dos dois será, não? O mais tolo, nesse caso, é o mergulhador diletante, né? Aquele que não tem o conhecimento. Você havia dito que a coragem é algo bom, enquanto a tolice é reprovável. Mas agora chegamos à conclusão de que, neste caso, o mais corajoso não é o mais perseverante, e sim o mais tolo. É fato, Sócrates. Você continua achando que sua definição está correta? De forma alguma, eu estava errado. Que coisa estranha, Sócrates. Parece que não consigo expressar em palavras o que parecia claro em meu pensamento. Sinto que sei que é coragem, mas, se tento defini-la, ela me passa a perna e foge de mim. É o que a gente estava falando. Foge de nós tudo bom. Foge de nós tudo bom. Não consegue pegar ela. Ora, meu caro Lac, sejamos então como um bom caçador, que jamais desiste de perseguir sua presa. Tenhamos perseverança de espírito. Avante. Tá vendo?
Essa aí. É assim que se inicia a atitude filosófica. É assim. Quando não nos contentamos com as aparências e com as ideias cristalizadas em nossa sociedade. Ah, Grande, Cezão! com certeza. Grande! Bora. E você vê que o Laques aqui, né? Ele reagiu bem, né? Sim, sim. Mas muitas pessoas, tanto que ele criou esses inimigos, né? Anito, Lico e Meleto, que era um exemplo desses inimigos, que não acabaram não aceitando, né, a sua ignorância. Sim, sim. Então Sócrates descobriu isso, né? Ele não era mais inteligente que ninguém, mas ele era mais sábio. Então, os sofistas, pessoal, eram como se fossem antigos professores, né? Eles tinham um currículo e assim, nobres, né? Pessoas com bastante poder aquisitivo. Da alta sociedade, né? Da alta sociedade. Poderiam ter aulas, né? Com Eles esses contratavam, né? Eles vinham nas casas, né? Isso. Você pagava uma taxa por isso. No currículo constava geometria, retórica. Sim. Retórica é a arte de falar bem. Falar bem. Dialética é a arte de argumentar bem, né? Sim, sim. Mas o Sócrates não gostava de alguns sofistas, porque tinha alguns que defendiam uma ideia, qualquer ideia, né? Por exemplo, fosse ela boa ou má. É como se fosse, alguns eram meio que advogados do diabo, né? Sócrates fala, né? Porque eles defendiam qualquer ideia. Se fosse uma ideia ruim, né? Defendia só para ganhar discussão. Mesmo que fosse mentira, qualquer coisa, ele defendia. Ele era muito bom na arte da retórica, da eloquência, né? Da dialética. Eles falavam muito bem, né? Sim. Então, e o Sócrates não gostava desse ponto deles, apesar de admirar alguns sofistas, né? Mas nesse ponto o Sócrates defendia suas ideias, né? Sua integridade moral, né? Então ele meio que fica revoltado com a situação com a ação de alguns sofistas. Então, muito obrigado. Primeiro vídeo nosso. Espero que vocês tenham gostado. Apologia de Sócrates aqui. Com a nova trechinho que eu falei. ortográfico. Esse aqui, Cezão, daqui a pouco Odisseia contando da Odisseia da Filosofia. Daqui a pouco, vou contar pra vocês César Gaspar, não o perca. mito da caverna. Mito da caverna. No próximo vídeo, hein? É isso aí. Esperamos vocês. Depois desse vídeo, já vai ter. Será, Cezão? Será que Sócrates era médium? Será, né? Chico Xavier levantou essa hipótese durante Fico sempre me perguntando, o não. programa Pinga Fogo, Cezão. Pinga fogo. Você viu aqui no vídeo, nós não falamos sobre isso, porque vai ter um vídeo específico. O Sócrates tinha uma voz interior que o guiava quando ele estava prestes a tomar uma decisão errada, né, um mau Essa caminho. voz que dizia pra ele, né? Ajudava ele a evitar os caminhos errados, né, que trariam problemas para ele. Sim. Então Chico Xavier, inteligente, levantou essa questão. Será? Seriam alguns sábios da humanidade médiums? No próximo vídeo. Esse é o próximo, né? O próximo mesmo é Cezão, Mito da Caverna. Esperamos vocês. Vai ter teoria das ideias, diferença entre mundo sensível e inteligível. Então até lá. Boa tarde, eu sou Leonardo. Eu sou o César. Dupla literal. Até mais. Obrigado.